Uma coisa, eu sei que você disse que lê muitos telegramas todos os dias. E eu sei disso. Quando você foi empossado na sua audiência de confirmação, você afirmou que ser secretário de Estado seria uma responsabilidade extraordinária. Aqui estamos nós, 4 minutos depois, mas lendo telegramas todos os dias. Quanto tempo você passa no Departamento de Estado? Quanto o quê? Quanto tempo? Quão focado você está no Departamento de Estado? Quase todos os dias, se eu estiver no país. Eu viajo muito, faz parte do trabalho. Eu concordo, eu entendo. Mas agora você tem 4 cargos, não é? Agora você não é apenas o secretário de Estado, você também é o administrador interino da USAID. Você também é o interino, o arquivista. Você também é o conselheiro interino do secretário nacional. Você não pode passar todos os dias no Departamento de Estado e então negligenciar seus outros cargos pelos quais você tem responsabilidade. Então, quanto tempo você dedica aos outros cargos se você passa todos os dias no Departamento de Estado? Bem, veja, eu não posso te oferecer 8 horas hoje para responder a todas as perguntas deste comitê sobre as quais você estava reclamando mais cedo. Olha, é o seguinte, todos esses cargos estão sendo cumpridos. O USAID, em grande parte, foram incorporados. Quer resposta? Quer ouvir? Não, eu só quero saber o seguinte. Quando você foi empossado como secretário de Estado, você esperava ou queria acumular os cargos de administrador? Não, eu não me candidatei a esses cargos. Me pediram para atuar nessas funções e estou feliz em fazê-lo. Os arquivos estão indo muito bem. A USAID foi incorporada ao Departamento de Estado, né? Então é meio que uma função duplicada. E o assessor nacional de segurança, que está em caráter interino, tem uma sobreposição enorme com o que estamos fazendo no Departamento de Estado. Então, por que não acabar com todos eles e colocar tudo sob o seu comando? Acabe com todos esses departamentos. Não é crucial ter alguém todos os dias como assessor de segurança nacional. Você incorporou a USAID. Você está dizendo que os arquivos estão bem? Acabe com eles. Isso não seria, então, desperdício? Com base em como você determinou que há desperdício de acordo com seu depoimento anterior. E alguns desses outros departamentos eram duplicativos. Então, se é duplicado, elimine-os. Bem, você teria que aprovar uma lei se quiser combinar esses 4 escritórios na sua reorganização. Olha, isso não te impediu no passado, porque a lei exige que você consulte o Congresso sobre qualquer proposta de reorganização da USAID ou do Departamento de Estado. Isso não aconteceu. Aconteceu sim. Concordo, deveria ser responsabilidade do Congresso. Sua equipe afirma, abre aspas, que vocês consultaram amplamente o Congresso sobre seu plano de incorporar a USAID ao Departamento de Estado. Mas isso não aconteceu. Tudo o que nós, membros, recebemos foi uma hora de reunião com Pete Morocco, que você depois demitiu e que não conseguiu responder às nossas perguntas mais básicas sobre o congelamento da ajuda e que você tem ignorado até agora. É sobre isso que eu quero saber. Você ignorou quase 20 cartas deste comitê solicitando informações sobre quem você sabe, desde que assumiu o cargo. Além disso, sabe, nós conversamos uma vez, mas não houve qualquer consulta formal, nem tampouco uma discussão detalhada ou aprofundada com este comitê. Eu realmente não considero isso como uma consulta extensiva, no sentido de envolver todos os membros e ouvir suas opiniões de forma adequada. Então você está certo. As coisas que você fez deveriam ser em colaboração com o Congresso dos Estados Unidos. Mas certamente a USAID e todas essas outras questões o Congresso não foi consultado nenhuma vez. O senador Rubio teria exigido isso. Bem, nós cumprimos com todas as partes da lei. Cada parte da lei foi cumprida, inclusive nós, você, por exemplo, nos enviou 16 cartas. Você foi informado sobre 7 delas. Algumas não pudemos responder, pois estavam sujeitas a litígio. 4 foram respondidas por escrito. E 5 recebemos apenas nos últimos dias. 16 cartas, 17 semanas você me escreve por semana. Vou dar minha última. Onde pela primeira vez, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos têm um concorrente e adversário quase equivalente no estado da China e precisamos enfrentar isso. E nossa política externa precisa estar voltada para isso e para as realidades desse novo mundo. E, portanto, isso significa que precisamos de um Departamento de Estado capaz de implementar uma política externa fundamentada no interesse nacional dos Estados Unidos.
Defender o interesse nacional dos Estados Unidos exige, em primeiro lugar, garantir que cada dólar gasto e cada ação tomada tenham resultados mensuráveis que beneficiem o povo americano. Elas precisam ou tornar nosso país mais seguro, ou tornar nosso país mais forte, ou ajudar a tornar nosso país mais próspero. Tem que cumprir pelo menos um desses 3 objetivos. E, idealmente, seja um programa ou uma medida que adotemos, deveria cumprir os 3. Agora, isso significa que existem grandes causas no mundo. De fato, existem algumas grandes causas. Há coisas horríveis acontecendo no planeta. A América não pode resolver cada uma delas. O que precisamos é focar em priorizar nossa política externa para aquelas áreas que estão no nosso interesse nacional. Agora, ainda continuaremos sendo o maior contribuinte de ajuda externa e assistência humanitária deste planeta, de longe. Os Estados Unidos, mesmo sob o orçamento que está diante de vocês hoje e com as mudanças que fizemos, ainda contribuirão mais em ajuda externa do que os próximos 10 países juntos. Mais do que toda a OCDE, o próximo país mais próximo não é a China, é a Alemanha, e está muito atrás de nós, mesmo agora. Mas essa ajuda externa precisa estar direcionada ao nosso interesse nacional. Precisamos estruturar um departamento de Estado que cumpra esse objetivo. Sim, cancelamos vários contratos na USAID. Alguns eram absurdos e inaceitáveis, outros não serviam ao interesse nacional e outros nós mantivemos. E estamos integrando isso ao Departamento de Estado. E sabe por quê? Porque queremos que isso faça parte do conjunto de ferramentas da política externa, não algo isolado. Não é caridade. Ajuda externa não é caridade. Ela é projetada para promover o interesse nacional dos Estados Unidos. Portanto, vamos oferecer assistência humanitária, vamos fornecer assistência alimentar, vamos oferecer assistência ao desenvolvimento e também assistência em segurança. Mas faremos isso guiados por nossas embaixadas e nossos departamentos regionais. Porque o significado dessas questões é muito diferente na Guatemala do que pode ser no Chad, no Quênia ou em alguma outra parte do mundo no Indo-Pacífico. Então, uma das coisas que tentamos fazer em nossa reorganização é transferir poder e influência na formulação de políticas e na tomada de decisões para os departamentos regionais e, em última instância, para nossas embaixadas. Nossas embaixadas, nossos embaixadores, são a linha de frente da política externa americana. A coisa mais importante que faço todos os dias não é ler memorandos, é ler despachos. Todas as noites recebo de 10 a 15 despachos selecionados de postos ao redor do mundo, de diferentes embaixadas. As melhores ideias naquele prédio vêm de baixo para cima das nossas embaixadas. Agora quero contar outra coisa para vocês. Olha, servi no Senado por muito tempo, então este é um trabalho novo para mim. Quando cheguei lá, eu recebia um memorando, ainda recebo esses memorandos. Eu deveria ter trazido um hoje. Para que uma ideia chegue até mim, para que uma decisão chegue ao secretário de Estado, algumas dessas coisas precisam ser aprovadas por 40 pessoas, 40 etapas. E se qualquer uma dessas pessoas tiver uma dúvida, elas podem segurar o processo antes mesmo da ideia chegar até mim. Agora, isso já parece uma loucura para começar. Não podemos nos dar ao luxo disso no século XXI. Precisamos ser capazes de agir muito rapidamente. E um exemplo disso é o que aconteceu na semana passada. A Síria, sob uma nova autoridade concedida a pessoas com um passado duvidoso, está à beira do colapso, potencialmente, e se colapsar, vai se transformar em uma guerra civil. E guerra civil significará que o país se tornará um playground para o ISIS e outros jihadistas, sem falar na influência iraniana voltando ao país. Portanto, não há garantia de que, ao dialogar e trabalhar com a autoridade de transição na Síria, as coisas vão dar certo. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas se não tentarmos e não buscarmos esse contato, é garantido que não vai dar certo. Por isso tivemos que agir muito rapidamente para colocar isso em prática. Se não tivéssemos concedido o alívio das sanções na semana passada e agora a União Europeia fez o mesmo, então nossos parceiros na região não poderiam ter fornecido dólares de doadores para que essa autoridade de transição pudesse tentar estabilizar sua governança do país. Aquele lugar poderia ter colapsado em poucas semanas e se tornado novamente um playground do ISIS. Não há como um sistema tradicional ter conseguido realizar isso. Teria ido para o processo interagências, teria passado de 6 a 9 meses de debates, qualquer indivíduo poderia ter travado tudo com uma retenção de informação e nunca teríamos agido. Não podemos nos dar ao luxo disso, né? O mundo se move rápido demais. Por isso precisamos formular políticas de baixo para cima, a partir de nossas embaixadas e departamentos regionais. E é isso que estamos fazendo. Sobre o último ponto que gostaria de destacar sobre a ajuda externa, ela precisa fazer parte do nosso portfólio do que fazemos e deve estar alinhada com nossa agenda em qualquer região do mundo ou país. E muitas vezes você vai perceber, e talvez alguns de vocês já tenham percebido ao viajar, que ao conversar com um embaixador, ele vai dizer que o que a USAID estava promovendo e o que eles próprios estão promovendo no país não são apenas diferentes, mas estão em contradição.
E em muitos casos, os programas da USAID estavam minando a missão da embaixada. Isso é um fato, e ouvi isso repetidas vezes. Ouvi isso na Bacia do Caribe e também em outras partes do mundo. Eu não sou o primeiro secretário de Estado que quis que a USAID e a ajuda externa ficassem sob o Departamento de Estado, sou apenas o primeiro que conseguiu fazer isso. E fico feliz por termos feito isso, pois vai proporcionar uma política externa melhor e, francamente, mais responsabilidade e mais oportunidades de supervisão para o seu comitê no futuro. Obrigado.